Olá, Shalom Shalom e Shavua Tov, Lecha V'Mishpacha. Uma boa semana para você e para toda a família, esse é o significado. E vamos aí fazer mais uma viagem, mais uma semana e mais uma reflexão, estudo da Parashá, ou seja, uma porção semanal. Essa semana é a quinta Parashá que nós estamos estudando. Estamos aí no capítulo 23 de Bereshit, de Gênesis. E traz como título aí essa quinta Parashá de Hayesará. Hayesará significa a vida de Sara. Pois é. Essa Parashá vai trazer aqui uma narrativa que é um marco na vida de Israel. Esse é o objetivo da Parashá. Parashá não é coisa de judeu, não é coisa de judaísmo, não. A Parashá nada mais é uma maneira de compreendermos o princípio de tudo. Você não vai compreender nada sobre a Bíblia. Por que hoje existem muitas denominações? Uma fala a outra fala B, a minha é certa, a sua é errada. Não, mas é dessa forma, você não está entendendo dessa forma. Enfim, a gente vê professores, pessoas formadas, que têm dificuldade de interpretar o texto. O porquê? Porque pega o texto do meio ao fim. Não procura compreender a raiz da coisa. Por exemplo, mais uma vez eu cito aí essa guerra de Israel que sempre existiu e sempre vai existir até o eterno vir e dar fim de tudo isso. Qual foi o motivo de tudo isso? A chave disso aqui, você vai compreender a respeito aqui da morte de Sara. Um simples texto que as pessoas passam por cima, não procura ver o que é que está por trás de tudo isso. Portanto, foque, preste atenção nessa Parashá, nesse estudo dessa Parashá. Lembramos que estamos aqui em uma era pós-diluviana, com a vida de Noé e seus descendentes. Noé e seus descendentes. Então, quem cresceu foi a família amaldiçoada, que era para ser amaldiçoada, que foi a família de Cã. E aí, Nimrod se destacou e se tornou um grande guerreiro, um grande rei, fundador de cidades, que até então não existia país, era cidades que eles saíam aí, afinal a terra era o único só dominador. Embora o Eterno sendo o proprietário de tudo, mas ele entregou para o homem, para que o homem subjugasse a terra, para que o homem dominasse a terra e todos os animais. E Nimrod acatou bem essa recomendação do Eterno e saiu, dominando tudo pela frente. E aí ele veio, como nós vimos a Shavua passada e as outras passadas também, semanas, que o Eterno tirou Avraham do meio daquele povo. Avraham, vá lá e vá para um lugar que eu te mostrarei, sai andando. E aí Avraham foi. Até então, Avraham era um errante. Era uma pessoa sem propriedade de terra, era propriedade de bens materiais, gado, animal, ouro, prata, mas não tinha terra. E essa Parashá vem trazer uma lembrança para nós, um ensinamento a esse respeito. Como Avraham conseguiu tudo isso? Como iniciou a criação de Israel, não em pessoas, mas em terra, em território. Como tudo começou? Veja aqui o capítulo 23 de Bereshit. Só lembrando a Parashá dessa semana, ela vem do capítulo 23 ao capítulo 25. Ok? Bereshit, Gênesis 23, verso 1 diz: E a vida de Sara foram 127 anos, os anos da vida de Sara. E Sara morreu em Kiriat Arba, que é de Hebron, na terra de Canaã. E Avraham veio para lamentar a Sara e planteá-la. Ponto. Pronto. Ali Sara faleceu, 127 anos.
em Canaã. Até então, Abraão não tinha propriedade. E aí, na morte de Sara, se iniciou um grande marco. E se iniciou também uma grande batalha. Se iniciou conquistas e batalhas. Verso 3. E Abraão levantou-se de diante da sua falecida e falou aos filhos de Het, dizendo: peregrino e morador sou entre vós. Dai-me posse de um terreno para sepultar entre vós, e enterrarei minha morta que está diante de mim. Viu? Abraão era um peregrino, não tinha terra para pousar. E ali, ele agora começou um negócio, uma negociação entre os filhos de Het. Het ia falar: sepulta tua morta. Nós lhe consideramos. Você é um homem do eterno. Você não precisa pagar por a terra. Abraão insistiu: não, eu preciso pagar. Agora, por que Abraão precisava pagar a terra para sepultar a morte, já que ele era um homem considerado entre o povo ali já? Ele já tinha passado no teste do eterno. Ele recebeu o teste, o selo de príncipe do eterno. Vamos ver isso aqui na frente. Por que ele fazia questão de pagar a terra? Dá um pulinho aí pro verso 12. E aí ficou nisso. Não pode enterrar, ele não pode, ele: eu quero pagar. E aí ele chegou aqui para o filho de Het e disse: e Abraão curvou-se diante do povo da terra e falou a Efron, na presença de todo o povo da terra, dizendo: oxalá tu me escutes, darei o dinheiro do campo, toma-o de mim, e então enterrarei ali minha morta. E Efron respondeu a Abraão, dizendo: meu senhor, escuta-me. Uma terra de 400 ciclos de prata entre mim e ti, o que representa? Enterra tua morta. E Abraão escutou, e Efron, e pesou Abraão para Efron a prata que este mencionara, na presença dos filhos de Het, 400 ciclos de prata, recorrente entre os mercadores, moeda recorrente dos mercadores. Já tinha moeda? Tinha dinheiro? Como foi que Abraão comprou a terra? Mas eu cresci aprendendo que o dízimo era cobrado frutas, animais, porque na época não tinha dinheiro. E Abraão comprou a terra? Bom, isso é tema lá para frente. Mas vai guardando essa informação, viu? Porque muitas coisas que ensinaram para nós não passaram de mito e uma grande mentira. O fato é que Abraão comprou a terra para sepultar Sara por 400 ciclos de prata, moeda recorrente entre aqueles mercadores. E assim se iniciou uma propriedade no nome de Abraão. Foi assim que se iniciou uma posse para a futura geração de Abraão, o qual o Eterno prometeu. Lembra que nós estudamos lá no capítulo 17? 15. Pois é. O povo do Eterno iria ser peregrino na terra estranhas, mas 400 anos depois voltaria para cá. E era essa propriedade que eles iriam reivindicá-lo. E como vimos, reivindicou. Mas era apenas uma pequena propriedade. Mas era propriedade, era dinheiro. Os filhos de Het mal sabiam que estava vendendo todo o território de Canaã. Mas, como já falei no início, a terra era do Eterno, ele dá a quem ele quer. Mas Abraão só precisava de um documento para que aquela terra se tornasse dele. E ali começou uma revolta entre o povo, gerações futuras, que perdeu aquilo que tinha para alguém que era apenas peregrino, como o caso de Abraão. Bom, que o Eterno Todo-Poderoso nos abençoe e nos ajude a embarcar mais uma semana nesse estudo, nessa descoberta e nesse crescimento. Shalom, shalom.